Você acabou de passar por uma vitória enorme, um projeto que deu certo, uma conquista que você esperou anos, uma batalha que você venceu. E alguns dias depois, você desabou. Não faz sentido, deveria estar comemorando, mas você está exausto, sem vontade, sem esperança e com vergonha. Afinal, como alguém que experimentou tanto pode estar tão destruído? A psicologia tem um nome para esse padrão, e a Bíblia registrou o caso mais preciso da história humana, 3.000 anos antes de qualquer manual de saúde mental existir. Nesse vídeo, ciência e escritura vão explicar juntas o que aconteceu com Elias e o que está acontecendo com você. Vamos lá. Para entender a queda de Elias, você precisa entender o que veio antes dela. Em 1 Reis, capítulo 18, Elias protagonizou um dos momentos mais dramáticos de toda a história bíblica, o Monte Carmelo. Sozinho contra 450 profetas de Baal, ele convocou o fogo do céu, confrontou o rei Acabe, executou os profetas falsos e encerrou 3 anos de seca. E no versículo 46, o texto registra que a mão do Senhor foi sobre Elias, que cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, 25 quilômetros. E então, logo no primeiro versículo do capítulo 19, tudo muda. Jezabel manda uma ameaça de morte. Uma mulher, uma mensagem. E Elias, o mesmo homem que chamou fogo do céu, fugiu com medo de morrer. A neurociência explica exatamente o que estava acontecendo no corpo de Elias naquele momento. O Monte Carmelo gerou uma descarga massiva de cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse e da ação. E quando o pico hormonal cessa, o corpo cobra o preço. A queda de dopamina após o clímax de realização pode ser tão severa quanto a queda de alguém saindo de uma dependência química. Esse padrão explica tanto o que você vê nos outros, quanto o que pode estar vivendo, sem entender por quê. Mas a neurociência explica o mecanismo, a escritura explica os sintomas. Razão número 1. 1 Reis 19 descreve um quadro clínico de burnout, que a psicologia moderna só nomeou em 1974. O psicólogo Herbert Freudenberger cunhou o termo burnout em 1974 para descrever esgotamento total causado por demanda emocional crônica. Mas 1 Reis 19 já havia registrado todos os marcadores 3 milênios antes. Primeiro, isolamento compulsivo. Versículo 3, Elias deixou o seu servo e foi sozinho ao deserto. Pesquisadores identificam o isolamento como um dos primeiros sinais de colapso. Quando mais precisamos de pessoas, mais o esgotamento nos empurra para longe delas. Segundo, ideação de morte. Versículo 4, toma minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não raiva, exaustão tão profunda que a morte parecia descanso. A psicologia chama isso de anedonia, incapacidade de imaginar qualquer futuro que valha a pena. Terceiro, colapso de autoestima. Não sou melhor do que meus pais. Após a maior vitória da sua vida, Elias se via como fracasso. Tim Keller observou que esse padrão, pico espiritual seguido de vale profundo, é consistente em toda a Escritura. Davi, Jó, Moisés. O clímax pode ser o gatilho do colapso. Quarto, distorção cognitiva. Versículo 10. Só eu fiquei. Havia 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal, mas o esgotamento produziu o que a psicologia cognitiva chama de catastrofização. A mente vê apenas o pior cenário, amplificado. A ciência nomeia os sintomas, mas o que torna 1 Reis 19 único é a resposta de Deus que inverte toda a lógica que você esperaria. Razão número 2. A resposta de Deus ao colapso de Elias desafia tudo o que você esperaria de um Deus religioso. Deus não pregou um sermão sobre ingratidão, não confrontou Elias sobre a inconsistência de ter chamado o fogo do céu e agora ter medo de uma mulher. Não o chamou de fraco ou sem fé, não o mandou imediatamente de volta ao campo de batalha. Isso é teologicamente surpreendente. O Deus da maioria das religiões pune o fraco. O Deus da Bíblia faz o oposto. Primeiro, atendeu o corpo antes da alma. Versículo 5. Tocou-lhe um angel e disse-lhe, levanta-te e come, antes de qualquer palavra teológica. A pesquisa em neurociência confirma que privação de sono, alimentação e descanso comprometem diretamente a regulação emocional e a capacidade de processar realidade. Deus tratou a biologia de Elias como parte inseparável da sua espiritualidade. Segundo, falou em sussurro, não em trovão. Em vez de vento forte, terremoto ou fogo,
Deus aparece em 1 Reis 19:12 como voz mansa e delicada. Tim Keller observou que Deus não deu a Elias mais espetáculo, deu presença. E presença silenciosa é exatamente o que a psicologia do trauma identifica como o elemento mais restaurador em estados de colapso. Não soluções, mas acompanhamento. Augustus Nicodemos observou que não é acusação, é convite. Deus abriu espaço para que Elias esvaziasse o que estava carregando. Guardar tudo por dentro não é fé, é isolamento disfarçado de espiritualidade. Razão número 3. A cura definitiva de Elias não foi emocional, foi vocacional. Após o descanso e o desabafo, Deus não diz, agora você está curado, pode ficar aqui. Ele diz no versículo 15, vai, volta pelo mesmo caminho e entrega uma nova missão, ungir Hazael, Jeú e Eliseu. A psicologia positiva, em pesquisas lideradas por Martin Seligman, identificou que o principal fator de resiliência pós-burnout não é descanso prolongado, é restauração de propósito. Pessoas que recuperam o senso de chamado e missão saem do colapso mais rápido e mais profundamente do que as que apenas descansam. Deus sabia disso antes de Seligman. Ao renovar o chamado de Elias, ele estava dizendo, seu pior momento não cancelou sua missão. E então vem a correção mais gentil da Escritura. Versículo 18. Contudo, eu reservei para mim 7.000 em Israel. Deus corrige a distorção cognitiva de Elias, aquele só eu fiquei, com realidade concreta. Você não está sozinho, nunca esteve. A percepção do esgotamento é real. A realidade que ela descreve, não. Kevin DeYoung observou que a identidade cristã não descansa na experiência emocional do momento. Descansa no chamado que permanece, mesmo que a emoção suma. Elias não sentiu diferente antes de voltar. Ele voltou porque Deus disse que voltar, e isso foi suficiente. E aqui o texto fala diretamente para quem está vivendo isso agora. Primeiro, se você colapsou depois de uma vitória, você não está com a fé fraca. Você está com a biologia funcionando e com Deus que conhece o endereço da sua caverna. O colapso pós-conquista não é sinal de ingratidão, é fisiologia, e Deus levou isso a sério em Elias antes de qualquer coisa. Segundo, a voz de Deus no esgotamento não é trovão, é sussurro. Se você não está ouvindo, talvez não seja porque ele está calado. Talvez seja porque você está esperando fogo e ele está falando manso. Terceiro, desabafo não é fraque espiritual. É o que Deus convidou Elias a fazer, 2 vezes. Martin Lloyd-Jones escreveu em Depressão Espiritual que muitos cristãos sofrem não por falta de fé, mas por não entenderem que Deus age nas trevas tanto quanto na luz. Quarto, seu chamado não foi cancelado pelo seu pior momento. Elias saiu da caverna ungindo reis e levantando sucessores. O vale não é o fim da sua história. Quinto, você provavelmente não está tão sozinho quanto pensa. Há 7.000 pessoas que passam pelo mesmo, que creem pelo mesmo, que lutam pelo mesmo que você ainda não viu. No fim das contas, 1 Reis 19 não é só a história de um profeta deprimido. É o protocolo mais preciso já registrado sobre como Deus trata a alma exausta. E a neurociência chegou às mesmas conclusões 3.000 anos depois. Descanse antes de corrigir. Restaure propósito antes de restaurar emoção. E nunca deixe a pessoa no colapso acreditar que está sozinha. Deus não tira Elias da caverna com um sermão. Entra na caverna com pão. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que está na caverna agora. Às vezes a pessoa precisa saber que Deus conhece o endereço da sua caverna e já está a caminho. E comenta aqui embaixo, você já viveu um colapso depois de uma vitória ou está passando por isso agora? Deus não tira você da caverna com um sermão. Ele entra na caverna com pão.